Nós vamos falar um pouco sobre filosofia hoje. Diz a lenda que certo dia na Itália, um homem estava subindo a escada de caracol de uma torre inclinada de Pisa. E enquanto ele subia essa torre com duas bolas, uma mais pesada e uma mais leve, ele provavelmente estava pensando em Aristóteles. Aristóteles dizia que se você jogasse dois objetos, o mais pesado cairia primeiro. E Galileu pensava que Aristóteles estava errado. Quando Galileu então chega ao topo daquela torre inclinada e olha para baixo, uma multidão de professores e estudantes estavam lá reunidos para ver o grande experimento de Galileu. Pensava a multidão, quem é esse cara que tem a ousadia de questionar Aristóteles? E Galileu então joga aqueles dois corpos com pesos diferentes e eles atingem o solo praticamente no mesmo instante. Naquele dia, juntamente com outros camaradas, estava sendo dado início àquilo que nós conhecemos como ciência. Uma das grandes invenções da humanidade. Um método para investigar a natureza. Mas, provavelmente, a maior contribuição que esses camaradas, que nós conhecemos como os pais da ciência, estavam dando, não era exatamente a criação desse método, mas sim os pressupostos filosóficos que eles estavam adotando para dar vida a este método. Quais são esses pressupostos? Consideremos o experimento de Galileu novamente. Galileu pressupôs, em primeiro lugar, que as faculdades cognitivas dele eram confiáveis. Ou seja, ele acreditava que ele poderia confiar em seus sentidos para realizar aquele experimento. Em segundo lugar, Galileu acreditava que existia ordem inteligível no universo. Ou seja, que ele poderia adquirir experimento a partir da investigação do universo. Em terceiro lugar, Galileu acreditava que ele poderia usar a lógica. Ou seja, que aquele experimento que ele estava realizando naquele dia poderia ser também realizado em qualquer parte do mundo e o mesmo resultado seria obtido. Que aquele experimento que ele estava fazendo naquele dia poderia também ser realizado no futuro e o mesmo resultado seria obtido. Ademais, ele acreditava que se fosse verdadeira a hipótese que ele estava adotando, uma hipótese competitiva não poderia ser verdadeira ao mesmo tempo. Ou seja, ele admitia que a lógica poderia ser utilizada para fazer ciência. Ademais, ele acreditava na validade da matemática. Aquela matemática que muitas vezes é desenvolvida de uma forma totalmente pura pelos matemáticos, visando nenhuma aplicação física, ele acreditava que ele poderia utilizar para descrever fenômenos físicos. E, finalmente, ele acreditava na existência da verdade. Você não vai em busca da verdade na natureza se você não acredita nela a priori. Portanto, nós vemos que existiam lá uma série de pressupostos filosóficos que Galileu, nesse experimento lendário dele, assumiu. E esses mesmos pressupostos filosóficos foram adotados por todos os pais da ciência. E provavelmente esta foi a maior contribuição que esses pais da ciência deram a nós. É necessário nós termos pressupostos filosóficos adequados
para fazer ciência. Sem a adoção de pressupostos filosóficos adequados, nós não vamos fazer boa ciência. E nós gostaríamos de falar um pouco disso nesta tarde. De fato, de uma forma muito interessante, os pressupostos filosóficos da ciência interagem com diferentes visões de mundo. Particularmente, eu gostaria de ressaltar hoje o naturalismo e o design inteligente. O naturalismo é aquela crença de que não existe nada além da natureza. Enquanto que o design inteligente, talvez como uma visão de mundo, acredita que o universo foi projetado por um designer. Será qual dessas duas visões interage bem com os pressupostos filosóficos da ciência? É esta pergunta que nós queremos responder ao longo da palestra. E para respondê-la, nós vamos considerar dois pressupostos filosóficos da ciência. O primeiro deles, faculdades cognitivas confiáveis. E o segundo, a ordem inteligível do universo. Vamos então ao primeiro pressuposto filosófico da ciência. Faculdades cognitivas confiáveis. Este é um pressuposto filosófico essencial para nós fazermos ciência. Nós não podemos sequer questionar a validade desse pressuposto sem assumir que nossas faculdades cognitivas estejam nos dizendo a verdade, que elas sejam confiáveis. Portanto, faculdades cognitivas confiáveis é um pressuposto filosófico fundamental para nós fazermos ciência. Falar disso nos dias de hoje parece meio óbvio. Mas não foi sempre que as pessoas acreditaram que nós poderíamos confiar em nossas faculdades cognitivas para obter conhecimento a partir do universo. De fato, antes da Revolução Científica, diversas visões de mundo acreditavam que as nossas faculdades cognitivas não eram confiáveis. E por essa razão, segundo os historiadores da ciência, a ciência não se desenvolveu de uma forma sustentável nessas visões de mundo e morreu. Mas qual será a visão de mundo que concede a graça de nós podermos confiar em nossas faculdades cognitivas? Segundo os historiadores da ciência, é o design inteligente. No nascimento da ciência, os pesquisadores acreditavam que nós podíamos confiar em nossas faculdades cognitivas devido ao fato que elas foram projetadas por um designer. Particularmente, boa parte dos pais da ciência eram cristãos. E por essa razão, eles acreditavam que Deus havia criado o homem de uma forma especial, concedendo a ele faculdades cognitivas confiáveis. Johannes Kepler, um dos fundadores da ciência já mencionado hoje, foi um desses homens que acreditava na confiabilidade de nossas faculdades cognitivas. Diz ele que uma das razões para chamar o homem de imagem de Deus é que ele compartilha da mente de Deus. Para Kepler, nossa mente foi projetada por um designer. E nós compartilhamos da mesma mente desse designer. E como a mente desse designer é confiável, então a nossa mente também é confiável. Esse era o mesmo pensamento, conforme nós já vimos hoje, de todos praticamente pais da ciência. Newton, Maxwell, Pascal. Todos eles acreditavam que nós possuíamos faculdades cognitivas confiáveis porque elas foram projetadas com o propósito de nos dizer a verdade.